A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Tiago, eu faço parte da Igreja Assembleia de Deus, Canoas Norte, e a pedido do nosso superintendente, o evangelista Rudinei, e a Diana, que são superintendentes da Escola Bíblica Dominical, aqui do nosso campo de Canoas Norte, a pedido deles, nós estamos aqui para ministrar a pré-aula da lição de número 10, desse quarto trimestre, que está falando sobre o apóstolo Paulo, as lições de vidas e o ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E hoje estamos aqui ministrando a lição de número 10, que fala Paulo e seu amor pela Igreja. E através dessa lição nós podemos ver o tamanho, o amor de Paulo pela Igreja do Senhor. Desde a sua conversão, que nós vimos lá no início da primeira lição, segunda lição, onde Saulo tem um encontro com Jesus. Saulo, que era um grande perseguidor da Igreja do Senhor, um grande perseguidor dos cristãos daquela época. Então, Saulo, ele perseguia os cristãos, matava, e ele, quando ele estava no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Jesus foi ao encontro dele, e todos nós conhecemos esta passagem, onde ele tem um encontro com Jesus e é convertido ali a partir daquele momento. Saulo, ele se converte e passa a ser Paulo, um grande apóstolo de Cristo, onde ele ministra e levantou diversas igrejas na época, com seu ministério, e pregando o Cristo, pregando Jesus Cristo naquela época, e deixou um grande ensinamento para nós, e através dessas lições a qual nós estamos aprendendo nesse trimestre, então Paulo deixou muitos exemplos para nós, e essa lição de número 10 que fala do seu amor pela igreja, o tamanho que era o amor de Paulo pela Igreja de Cristo. E essa lição nos fala, o textuário dela nos fala porque o amor de Cristo nos constrange. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, na parte A. E a verdade prática dela é: o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Veja bem que a verdade prática ela já nos dá a direção do que vai ser falado nessa lição, do amor do cristão pela obra de Jesus Cristo, o amor cristão uns com os outros. Então essa lição ela nos fala claramente sobre isso, que nós devemos amar sobre todas as coisas a obra do Senhor Jesus e amar uns aos outros. Então, no decorrer dessa lição, nós vamos estar vendo o quão Paulo amava a igreja do Senhor. E ele nos deixa este exemplo, para que nós tenhamos o mesmo amor que ele tinha pela igreja, que nós viemos ter, amor pela nossa igreja onde congregamos, pela nossa igreja local, e também o amor uns pelos outros. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 10. Os irmãos quiserem acompanhar, certo? A nossa leitura bíblica em classe está localizada neste endereço. Então, a lição hoje ela aborda muito sobre este amor, esse amor que Paulo tinha e o amor que nós devemos ter pela Igreja do Senhor. A introdução dessa lição nos fala, pelo menos duas características marcaram a Igreja de Tessalônica: seu amor ao Senhor Jesus Cristo e o amor recíproco entre os irmãos. Então, como nós falamos, essa lição ela vai falar claramente o amor que nós devemos ter pela Igreja do Senhor, pela obra do Senhor, e também o amor que nós devemos ter uns pelos outros. Então, Paulo, quando escreve esta carta à Igreja tessalônica, a primeira Tessalonicenses, a primeira carta que Paulo escreve
a esta igreja, né, ele fala claramente, né, o amor que ele tem por esta igreja, né, e na lição, no decorrer da lição, nós vamos ver o porquê que Paulo tinha um carinho especial, podemos dizer assim, né? Ele amava todas as igrejas que ele fundou, todas as igrejas a qual ele, né, ministrou, mas essa igreja tessalônica, ele tinha um carinho especial. Nós vamos ver isso no decorrer da nossa lição. No tópico 1, fala ali o amor como um de pai para um filho. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros desta igreja. Então Paulo tinha um carinho muito especial pelos membros desta igreja, né? E podemos ver ali em 1 Coríntios, no capítulo 4, a qual ele diz: porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Então Paulo, ele ministra esta igreja, né? Ele funda esta igreja, ele prega esta igreja, ele ensina esta igreja, e no tópico 2 ali nós vamos ver que ele tem um amor especial. Por quê? Porque ele vê o fruto do seu ministério, né? No tópico 2 ali, onde diz o amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Então, os irmãos ali daquela igreja, né, eles recebiam a palavra de Paulo, o ensinamento de Paulo, né, e eles praticavam este ensinamento. Então, Paulo tinha um carinho muito especial porque ele via o fruto do seu ministério através daqueles irmãos, entendeu? Então, ele através da vida daqueles irmãos, eles recebiam a palavra de Deus, certo? Eles deixavam as práticas a qual eles faziam, eles entendiam a palavra e praticavam aquilo que eles aprendiam, né, através da vida de Paulo. Então, eles praticavam, né, aquilo que eles ensinavam, eles deixavam de fazer aquelas coisas erradas, né, eles adoravam a ídolos, eles deixavam aquilo e começavam a praticar. Então, Paulo tinha um carinho especial por esta igreja, né? E no decorrer da lição nós vamos ver, né, que aqueles irmãos, eles eram, né, realmente, né, especiais pelo motivo deles amarem uns aos outros, eles ajudarem, né, e quererem sempre suprir, né, a necessidade um dos outros. Então esse é o objetivo da nossa lição hoje, irmãos, né? Nós entendermos que o amor, né, entre nós, entre os irmãos, né, o amor uns com os outros e o amor pela obra de Cristo, pela igreja de Cristo, é fundamental, né, para a nossa fé, né, na igreja, para que nós viemos crescer, né, no conhecimento, na graça, para nós viemos crescer, né, em Cristo Jesus, né? E na lição de número 3 fala: o amor deve ser nortear a nossa vida na igreja local. Então é o que nós estamos falando, né, irmão? Num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, nós vemos num tempo onde muitas pessoas, né, muitos cristãos, podemos dizer assim, eles criticam, né, a igreja a qual congregam, né, e essa lição, elas nos ensina que nós devemos, como um corpo de Cristo, né, nós somos um corpo onde um membro depende do outro, né, onde um irmão depende do outro, né, nós devemos, né, através do amor de Cristo, né, nós ajudarmos uns aos outros e não criticarmos, né? Então é isso que a lição nos ensina hoje, né, nos fala a nós hoje a respeito disso, do amor que nós devemos ter, né, pelo ministério, pela igreja local a qual congregamos, né, pela igreja de Cristo e uns pelos outros. E mais para frente nós vamos ver, né, que Paulo ensina na carta de Coríntios, 1 Coríntios, né, que sem o amor, né, nada nós podemos fazer, nada somos, né, que o principal de tudo é o amor. Tá? Então nós vamos ver aqui, né, no tópico 2, no capítulo 1, né, o amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Paulo, então, ensinava muito o amor, né? Ele pregava muito o amor entre os irmãos, né? Entre a igreja de Cristo, né? Pela igreja de Cristo, pela obra de Cristo. Então, nós temos que entender que se nós não tivermos amor uns pelos outros, nós não, né,
comungar uns com os outros, com amor, né? De nada vai nos adiantar, né? Como diz lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13, né? Que sem o amor nós somos como um metal, como um sino que tine, né? Sem o amor não adiantaríamos falar em línguas, né? Como diz aqui no capítulo 3, né? E ainda que tivéssemos o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivéssemos toda a fé de maneira tal que transportasse um monte e não tivesse amor, de nada seria. Então Paulo, nas suas cartas, né, sempre pregava o amor pela igreja e uns pelos outros, né? No ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio de seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário e seu doloroso sacrifício. Então, a maior prova de amor, irmãos, que nós tivemos aqui nessa terra, maior prova de amor, um amor inigualável, foi o amor de Jesus Cristo, que morreu por mim e por você, deu a sua própria vida pela remissão dos nossos pecados. Veja bem que Jesus, né, ele vem a essa terra como 100% Deus, 100% homem, né? Ele sofre as mesmas aflições que nós sofremos, ele sofreu as mesmas aflições que nós sofremos, ele passou as mesmas necessidades que nós passamos, né? E morreu, né? Deu a sua vida por mim e por você, pelos nossos pecados, porque ele não tinha pecado, ele não tinha erro, né? Ele não tem pecado, ele não tem erro, né? Mas ele dá a sua vida para a remissão dos nossos pecados, para que nós possamos ter uma vida regenerada em Cristo Jesus. Então, a maior prova de amor já vista na face dessa terra foi a crucificação de Jesus, Jesus entregando a sua vida por nós. Então, para que nós possamos retribuir este amor a qual o Senhor, né, deu a sua vida por nós, né? Claro que não podemos nem imaginar, nem com a maior prova, nada o que nós fizermos será igualado a esse amor que Jesus deu por nós, né? Tem por nós. Então, mais uma prova de nós, né, reconhecermos esse amor a qual Jesus manifestou na cruz do Calvário é nós amarmos a igreja, né, o seu ministério, a obra de Jesus Cristo e amarmos uns aos outros, né? Ali no 2 fala a fé e o amor no ensino de Paulo. O apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus, imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. Em Efésios, no capítulo 1, de número 15, diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Veja bem que a nossa lição, ela fala o tempo todo, né, do amor que nós devemos ter pela obra do Senhor Jesus, pelo ensinamento que Paulo nos deixa, né, a entender a palavra, viver aquilo que nós lemos na palavra do Senhor, né, aquilo que nós aprendemos, né, a maior prova de amor é nós vivermos isso que a palavra nos ensina, né, e compartilhar esse amor com nossos irmãos em Cristo. Né, de nada adianta, né, como diz a palavra do Senhor, né, nós termos, né, a fé, nós termos, né, dons de profecia, dons de revelação, né, seja o dom que for, se nós não tivermos amor, de nada adianta, irmãos. Né? Então nós temos que entender que essa lição, ela nos ensina claramente que nós devemos ter amor uns pelos outros. Né? No tópico 3 diz a dimensão prática do amor na igreja. No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático. E o maior exemplo disso, irmãos, né, que nós podemos ver, a qual a lição nos dá também, é a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, todos os irmãos conhecem, né, que fala, né, sobre aquele homem que foi, né, assaltado, né, foi ali, né, espancado por ladrões,
né? E Jesus usa essa parábola, né, para expressar o amor que nós devemos ter, né, pelo nosso irmão, o amor que nós devemos, né, compartilhar com nossos irmãos. Então, essa parábola, né, que se encontra lá em Lucas, no capítulo de número 10, versículo 25 ao 37, né, nos deixa bem claro, né, como devemos expressar esse amor, né? E ali fala na parábola que passa, né, o sacerdote, vê aquele homem caído e passa a passos largos, porque não podia, talvez, perder o horário do culto. Talvez, se ele parasse ali para atender aquele homem que estava caído à beira da morte, né, ele se atrasaria para o culto, ele se atrasaria, né, para estar na casa do Senhor. Então, diz a palavra do Senhor, né, que ele passa a passos largos, né, e deixa aquele homem ali caído. E logo após, né, vem o levita, né, vem o levita e também vê aquele homem caído, né, e passa a passos largos, né, e deixando aquele homem ali sem atender. Né. Um levita, né, um músico da casa do Senhor, né, um músico que ia adorar ao Senhor. Veja bem, né, estavam indo, né, adorar ao Senhor, podemos dizer assim, né, estavam indo, né, a prestar o seu culto a Deus, mas não expressavam o amor de Cristo, que era, né, ajudar aos necessitados, ajudar aqueles que precisam, né? E essa lição nos fala claramente sobre isso, irmão. Então essa parábola que Jesus nos deixa, ela é muito clara, né? Que daí logo após vem o samaritano, né? O samaritano que era o mais improvável, podemos dizer assim, né? Que em ajudar aquele homem caído, né? Aquele homem à beira da morte, mas ele tinha algo que os outros não tinham, né? Algo mais importante que os outros não tinham, que o sacerdote não tinha, né? Que o levita não tinha, mas o samaritano que ele tinha, né? Que era o amor ao próximo, né? Ele vendo aquele homem caído, vendo, né, o estado daquele homem ali, ele para ajudar, né? Sara suas feridas, como todos nós conhecemos. Então é esse tipo de amor, né, que Paulo fala nesta lição, que nós devemos ter uns pelos outros. É nós abdicarmos das nossas necessidades, né, dos nossos desejos, muitas vezes, para ajudar o próximo, ajudar nossos irmãos, ajudar a nossa igreja local a crescer no ministério, né, para podermos ganhar almas para o reino dos céus, né? Então é essa lição ela nos fala claramente sobre isso, irmãos, né, que nós devemos ter um amor uns pelos outros, a qual que nós possamos deixar de fazer aquilo que nós gostamos, deixar de fazer aquilo, né, que nós gostaríamos de fazer para ajudar ao próximo, né? Então, que nós possamos entender isso. E Paulo fala nesta lição, essa lição fala, né, que Paulo ainda fala sobre 3 virtudes teologais, né, que são, né, a fé, o amor e a esperança. É que fala, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus Pai. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 3. E aí Paulo fala da importância dessas três virtudes dentro da igreja: a fé, o amor e a esperança. Veja bem que a fé, ela vem em primeiro lugar. Por quê? Porque a fé, nós não podemos, né, ter amor se nós não tivermos fé, né? E essa lição fala claramente sobre isso, meus amados irmãos, né? Que, como eu li para os irmãos lá, né, em 1 Coríntios, no capítulo de número 13, né, sobre a suprema excelência do amor, né, que fala no capítulo 13, no versículo de número 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3, mas o maior destes é o amor. Então temos que entender, irmãos, que essa igreja tessalônica, né, ela tinha fé em Jesus Cristo, ela cria em Jesus Cristo, ela tinha amor uns pelos outros, né, ela ajudava uns aos outros, ajudava os necessitados, ajudava os irmãos que estavam mais necessitados,
né? E tinham esperança. Por que a esperança, irmãos? Porque era uma igreja naquela época perseguida, né? A igreja era muito perseguida, né? Irmãos eram mortos por intermédio, né? Por crer em Jesus Cristo, né? Por crer em Jesus Cristo, então eram perseguidos, eram mortos, né? E essa igreja tessalônica, ela tinha essas três virtudes: a fé, o amor e a esperança, porque eles não deixavam, né, de ter fé em Jesus, mesmo sendo perseguidas, né? Eles amavam uns aos outros, ajudando uns aos outros, né, com toda a sua humildade. A virtude da fé, a primeira virtude é a fé. Na carta de Tessalonicenses, né, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra da fé. Então, como nós falamos aqui, irmãos, se nós não tivermos fé, né, é impossível, né, nós termos amor uns pelos outros. Se nós não crermos, né, em Cristo Jesus, o seu sacrifício, o amor que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, será impossível nós ter amor uns pelos outros. Então nós temos que ter a fé naquilo que Jesus fez por nós, né, para que nós possamos, né, através do amor, né, expressar a nossa gratidão a Jesus. Né? A virtude do amor. Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo fala do trabalho do amor. Ora, o que podemos entender por isso? Havia um senso coletivo na Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor. É o que nós dissemos, né, durante a lição. Nós temos que ser motivados pelo amor, né, uns com os outros, pelo amor pela obra do Senhor. E a virtude da esperança, o apóstolo usou também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência tem o sentido de resistência e perseverança. É como eu disse aqui, né? A igreja era uma igreja muito perseguida, então ela perseverava na esperança em Cristo Jesus. Né? Então temos que entender isso, irmãos, que a esperança em Cristo Jesus é fundamental. Amém? Então nós queremos, né, através desta aula, que Deus abençoe aos irmãos, né? Que Deus possa usar você que vai ministrar esta aula, né, com amor, né, com fé, com esperança, para que os irmãos entendam, né, que nós temos que ter amor pela nossa igreja local, amor pelos nossos pastores, amor uns pelos outros, amor pelo necessitado, pela viúva, pelo órfão, né, que possamos expressar isso. E a conclusão nos fala: esta lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. E esse era o sentimento do apóstolo para a igreja tessalônica. Seu coração se alegrava pela fidelidade e a lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo, por isso devemos amá-la. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, muito obrigado. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade e que possa, através dessas palavras, né, os irmãos possam ter entendido, né, o que essa lição quer nos passar. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, aos nossos superintendentes, né, o evangelista Rudinei, a irmã Diana, que Deus abençoe e continue usando vocês, né, nesse trabalho tão maravilhoso que é a Escola Bíblica Dominical, irmãos. Não deixe de participar aos domingos de manhã na Escola Bíblica Dominical, porque é uma grande escola, a maior escola, né, do mundo é a Escola Bíblica Dominical. E podemos aprender de Cristo, né, a cada manhã, a cada lição dada, é uma maravilha. Então que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Eu agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade, que Deus abençoe. Muito obrigado.